Joinville, cidade dos príncipes, oh Joinville, cidade das flores, as margens do rio Cachoeira, um dia o Montas pioneiro, andou no trabalho, a rodeia esse rio, por peão ao povo brasileiro. Olá, boa noite. Estamos começando pela TV da Cidade, também na TVBE, o programa Passando a Limpo desta quinta-feira. Boa noite, professor Osni Pischi. Boa noite aos milhares de telespectadores da TV Cidade e da TVBE. Boa noite, nosso convidado, Dr. Alexandre Duarte Balmer. Prazer. Ele assiste o programa também. Boa noite, Jorge Castan. Boa noite, pomerodense. Boa noite. Ariel Arno Pisolati. Pomerodense, por adoção. Boa noite, ele, Alexandre. Não Boa noite. esqueci, não. É um prazer estar com vocês aqui hoje, não é? E para mais um programa Passando ali. Tema fundamental hoje, Jorge, é saúde. Né? Mas, como nós prometemos aqui, queríamos mudar a abertura do nosso programa, já deram o primeiro passo, né? Finalmente, depois de 1 ano e meio aqui de promessa, cortaram as palmeiras lá, carecas, da Avenida Bristol, Alameda. Alameda Brisley. Só que ainda falta botar a mão no maneta, né? A bem da verdade, tem mais de 1 ano e meio de promessa, né? Sim. 1 ano e meio Sim, desse governo. do atual governo. O governo anterior fez até comissão para... O Jorge conhece bem essa história, fez até comissão. São mais de 30, né, Jorge? Olha, É que tem que ter, quando a gente não quer resolver alguma coisa, a gente cria grupos de trabalho, comissões. É o melhor jeito de não resolver nada. aliás, infelizmente, aproveitando a presença do doutor Alexandre, estão fazendo isso com a saúde. Deve ser que não querem resolver. Ou não sabem, Ou não ou sabem. não tem solução. Ou não podem. Ô, Jorge, vamos aproveitar, né, uma rápida explicação aqui. Eu sei que cortaram as palmeiras e até o corte foi bem feito, foi bem camuflado, porque se você passar lá não vai ver que foi cortado. Tá certo? E fizeram toda a atividade no sábado, porque eu passei lá Certo. domingo e já estava tudo... perfeito. Certo. Protegeram com chapas Tá de aço. direitinho, estava com tudo... piso, tudo muito bem. E quando é que não dá para tirar aquele... O toco. Bom, essa história para mim das palmeiras é aquelas histórias que eu acho engraçadas. Tá? O prefeito, quando esteve aqui no final do ano, ele nos avisou que isso ia acontecer. Ô Jorge, me permita, já que a gente antecipou o assunto, mostra as imagens aí das palmeiras que foram cortadas, até para ilustrar a explicação do Jorge Castan, por gentileza. Está lá no final, no último bloco. Pode soltar. Isso aí. Pronto, Jorge, à vontade. Então, que as palmeiras iam ser cortadas e que estavam em preparação, ou as que iam ser transplantadas no lugar, que são as palmeiras que estão lá na antiga Fundação 25 de Julho. O curioso é que, primeiro, estão discutindo para fazer análises dos troncos das palmeiras para ver qual é o problema da morte. Quando nós já dissemos aqui, e é público conhecido, que as palmeiras imperiais têm uma vida útil vegetativa de 125, máximo 100 e poucos anos. Então, tem quem está dizendo no poder público hoje que são 200. Então, não tem muito o que pesquisar, primeiro. Segundo, agora vamos ficar 6 meses esperando que plantem as novas. Eu não entendo, porque quando cortaram, simplesmente se retira o torrão. Tá? Em 91 fizemos isso, cortamos e já... E no dia cortamos. seguinte, no mesmo, você estava falando de sábado e domingo, a mesma operação. no sábado tu arranca, No e domingo replanta. Tu planta. Mas, se for verdade, como o prefeito falou, e não temos por que duvidar, que desde janeiro, desde dezembro do ano passado, essas palmeiras já estavam sendo curadas para ser transplantadas. Tem coisas que não dá para entender. Dá pra Paga entender, Munch sim. para uma coisa e paga Munch depois para outra. Como tudo aqui em Joinville é mini agora, mini duplicação, mini circuito, Lilliput. binário, Lilliput. É que as palmeiras que lá estão, pelas que eu vi lá um dia, são mini também, né? Vamos plantar palmeira com 10 metros já vamos dar sequência a isso. Eu acho que eu estou esperando crescer.
Mas nós vamos cumprir, assim que eles troquem as palmeiras, coloquem a mão no maneta, nós vamos mexer com nossa... Com com certeza. abertura. Ô, doutor, vamos ao assunto nosso agora, que é a saúde. No programa aqui, tanto o Ariel quanto o Jorge, quanto você já tem acompanhado, que é o mais novinho aqui do programa nosso, tratamos da dengue em todos os programas praticamente. Quase todos. Sempre falamos da dengue, dávamos mais ênfase à época da pandemia Covid, é lógico. Claro. Mas a dengue nunca deixou de ser comentada aqui. O ex-vereador Rodrigo Facchini levantou esse assunto já há 4, 5 anos atrás aqui, e Joinville continua sendo campeão de dengue. E as atividades que estão sendo feitas, eu acho medíocres. Eu vi lá, você falou, tinha mais de não sei quantas pessoas no mutirão. E o mutirão continua ou não, né? Mas um dia termina, não acaba. Até as máquinas de fumacê, até as máquinas de fumacê, Ariel, elas são Do Estado. emprestadas do governo do Estado, que o Joinville mesmo não tem. Me parece que o mutirão foi feito no Hospital Municipal e no Hospital do Iririú, não tenho certeza, mas... cemitérios. Desculpa, no Cemitério Municipal e no São Isso aí não Sebastião. adianta nada. Tem que fazer uma ação efetiva. Já estamos com 7 mortes. 7 já? 7 mortes em Joinville. Estamos com 6 mil casos ativos novamente. Pessoas com dengue. E vamos conversar sobre isso daqui a pouco. O nosso parodista lá, o Silvio Peck, ele não está muito contente que cortaram as palmeiras carecas, né? Mas vamos à paródia com ele então. Vamos lá, o Piá Vividência entrando no ar aqui no programa Passando a Limpo. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividência. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. Isso mesmo, bora pra paródia, gente, porque hoje nós vamos falar na saúde na nossa cidade, que tá um verdadeiro caos. Mas para isso, vamos chamar o gaiteiro e o violeiro que estão ali esperando. Povo abençoado, sorte esse som. Alô, meu povo, tá feia a situação. Falta remédio no postinho e no hospital. Não tem ninguém pra atender lá no PA. Nossa saúde tá mergulhada no caos. Alô, meu povo, tá feia a situação. Falta remédio no postinho e no hospital. Não tem ninguém pra atender lá no PA. Nossa saúde tá mergulhada no caos. Casos de dengue já tá beirando 6 mil. São 7 óbitos, não dá pra ignorar. Falta suporte pra acabar com a infestação. E demitiram quem podia ajudar. A dengue mata e não espera o treinamento dos concursados que estão para chegar. Na pandemia tiraram água de pedra, mas o mosquito se reproduziu por lá. Alô, meu povo, tá feia a situação. Falta remédio no postinho e no hospital. Não tem ninguém pra atender lá no PA. Nossa saúde tá mergulhada no caos. Alô, meu povo, tá feia a situação. Falta remédio no postinho e no hospital. Não tem ninguém pra atender lá no PA. Nossa saúde tá mergulhada no caos. Estamos vendo o caos na pediatria e as cirurgias, o convênio interrompido. Tem paciente esperando 13 horas em uma fila pro filho ser atendido. Somos o maior PIB do nosso estado e a maior cidade do estado também. Uma referência industrial pra todo mundo. Pra nossa gente, que exemplo a gente tem. Alô, meu povo, tá feia a situação. Falta remédio no postinho e no hospital. Não tem ninguém pra atender lá no PA.
Nossa saúde tá mergulhada no caos. Alô, meu povo, tá feia a situação. Falta remédio no postinho e no hospital. Não tem ninguém pra atender lá no PA. Nossa saúde tá mergulhada no caos. Alô, meu povo, tá feia a situação. Falta remédio no postinho e no hospital. Não tem ninguém pra atender lá no PA. Nossa saúde tá mergulhada no caos. E aí, doutor? A situação está complicada, né? A gente está com uma deficiência muito grande de pediatras, né, na rede básica. Não era para estar assim. A gente tem no hospital infantil uma residência que forma 15 profissionais desse por ano. Então, profissional tem. Falta investir em salário, falta investir em estrutura, em carreira, em concurso público, que há mais de 10 anos não é feito para pediatra, né? Então, é uma responsabilidade da cidade de Joinville, que não está fazendo o seu papel que tem que fazer no atendimento das crianças. Não adianta a gente colocar a culpa no hospital infantil, porque o hospital infantil é para casos graves. Os casos leves, moderados, têm que ser atendidos no PA. E hoje, dos 3 PAs, infelizmente, a gente só tem pediatra no PA Leste, e aí chegamos a esse absurdo de 13 horas de espera para um atendimento. Algo precisa ser feito urgentemente. E gozado que todas as entrevistas que o pessoal da saúde do município tem dado é que não tem pediatra no mercado, que não tem pediatra, não tem profissional no mercado, né? E eu acho que o que você acabou de falar é complicado, porque não adianta tapar o sol com a peneira. Nós temos que, o que tem que se fazer é encarar a realidade. Se criou uma comissão para avaliar a situação, tem que agir. Eu acho que o que você colocou está perfeito. É isso aí, Pisca. Agora uma pergunta, doutor. O senhor acabou de afirmar que são 15 pediatras residentes todo ano. Por ano. Que se formam aqui na nossa cidade. Só em Joinville. Só em Joinville. Só em Joinville. E eles não estão ajudando aí? Então, esses pediatras, ou eles vão para clínicas particulares, ou eles vão para outras cidades que têm concurso público, porque o concurso público dá uma estabilidade, dá um plano de carreira, dá o profissional ele tem um vínculo, né? Um vínculo com as famílias, o vínculo com o local de trabalho. Então isso é importante para você chamar este tipo de especialista, né? Porque o contrato emergencial é por tempo determinado, mês, 2, 3, 6 meses. O profissional não cria vínculo, ele sabe que daqui a 2, 3 meses, então ele vai procurar alguma coisa que realmente corresponda ao que ele precisa. Agora, doutor, paralelamente ao problema da falta de pediatra, que tem a questão da dengue. As pessoas que têm procurado os postos de saúde têm se queixado do seguinte: por exemplo, o sujeito vai lá e ele é diagnosticado com dengue na Zona Sul. Lá não se faz o exame laboratorial. Esse exame é realizado, me parece, no regional, me corrija se eu estiver errado, mas em outro lugar. Aí a pessoa fica aguardando 6, 7 horas pela volta do exame. Houve um grupo de trabalho que se reuniu ontem, o Jorge adora esse tipo de grupo de trabalho, para dar ideias, para resolver esse tipo de problema. É recomendável, o senhor que é médico, o paciente já está debilitado, se constatou que ele tem dengue, ficar aguardando esse exame até o Boa Vista, retornar, não sei se isso acontece em outros lugares, mas certamente ali na Zona Sul? Não é recomendável, né? O que aconteceu, na verdade, é que alguns postos tiveram seus horários de trabalho reduzidos, né? As equipes foram reduzidas no momento que a demanda aumentou muito. Então você criou um aumento da demanda com uma diminuição nas equipes de trabalho. O meu posto, por exemplo, ele funcionava das 7 horas até as 19. Ele passou a funcionar das 8 horas da manhã até as 17, com diminuição de equipe. Que beleza, não? E por que essa redução? A gente não foi informado, mas a redução veio de uma hora para outra, sim, não foi uma coisa planejada. Muitos profissionais se deslocaram, foram avisados que teriam uma semana para ir para outro lugar. Então isso acaba causando um prejuízo bastante na equipe. Assim, Para alguém que não conhece o tema, a sensação que dá é de desorganização.
Isso, Quer dizer, se eu troco os horários, não aviso, a gente imagina que essas decisões são tomadas, ou deveriam ser mas, tomadas... Eu me lembro, doutor, que acabou um convênio da prefeitura com o governo federal, esse convênio que funcionava durante a pandemia. Eu me lembro que foi divulgado aqui que mais de 200 trabalhadores da área da saúde, entre Foram médicos, desligados. enfermeiros e outros atendentes, foram de um dia para o outro. É essa a causa? Isso, a gente teve diminuição foram dos demitidos? médicos plantonistas dos pronto-atendimentos também. Então, aí associado a essa diminuição dos profissionais, acabou tendo um aumento ainda na demanda, porque os casos de dengue explodiram. Eu posso afirmar com certeza que esse número divulgado, ele é no mínimo 3 vezes maior. 3 vezes maior. 3 vezes maior. 18 mil? Porque o que acontece? Hoje, para você pedir o exame de dengue, você tem um questionário onde você tem que responder mais de 20 perguntas, né? Então, você está num plantão onde o tempo de espera, às vezes, já chega a 5. Ontem estava em 6 horas no pronto atendimento leste, em 6 horas. 6 horas? 6 horas, Não para criança, não para infantil. Para adulto. Então, você ter que ficar respondendo um questionário com 20 perguntas, você perde muito tempo, né? Então, eu vejo que é muito importante você fazer o questionário, você saber se está com dengue ou não, até porque hoje a gente tem uma vacina para dengue. E a vacina para dengue é recomendada para alguém que já teve dengue. Sim. Quem não Para teve, quem já teve. Quem não teve, Então não pode. E é importante até porque a dengue tem 4 tipos, né? Tem 4 tipos de dengue, né? E geralmente a dengue hemorrágica, ela acontece numa segunda vez que a pessoa pega a dengue, Que é o caso mais grave. que é o caso mais grave. E por isso o caso de morte. Eu ouvi um caso comentário, doutor, eu queria até a sua opinião, de que esta redução de horário e redistribuição deve exatamente à falta de profissionais. Uma tentativa de você reequilibrar o sistema, remanejando e diminuindo o horário e remanejando pessoas para poder tentar dar uma condição de operação melhor para o sistema. Eu não sei se isso é verdade. Não, eu não acredito na falta de profissionais, assim. A unidade teria condições totais de trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite, ainda mais a minha unidade é o Costa Silva, né? O Costa Silva é um dos bairros onde tem maior quantidade de pacientes com dengue. Oficiais tem 1.500 casos quase. Então, foi inoportuna essa mudança de horário, né? Porque para desafogar uns pronto-atendimentos, você tem que fortalecer a unidade básica. É claro. Então, a partir do momento que você diminui as equipes na unidade básica e, consequentemente, diminui as equipes no pronto-atendimento, você sobrecarrega. Bom, isso é a nova moda de planejar, um novo modo de planejar a saúde de Joinville. Nós vamos dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos, claro, continuar falando sobre saúde aqui em Joinville. Obrigado você que acompanha também pelo YouTube, você que está no nosso Instagram, Facebook, seja muito bem-vindo. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Muito obrigado você que acompanha pela TV da cidade, você que está na TVBE. Olha, nessa semana houve uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Joinville que trata de um outro problema gravíssimo que afeta a saúde em Joinville. É a necessidade das cirurgias eletivas, né? Mais de 8 mil. Enorme a quantidade. Então foi bem concorrida essa audiência que aconteceu na última segunda-feira. Quem propôs a audiência foi o vereador, o pastor Ascendino, né? E claro que nós conversamos tanto com o pastor Ascendino a respeito do tema, como também o William Tonesi, que é da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Joinville. E vamos ver o que os dois falaram a respeito deste tema importante. Constantemente cobramos mais médicos nas unidades básicas de saúde. E também a questão das cirurgias, porque hoje há uma grande reclamação da população. As filas não andam, pessoas aí há 3, 4, 5 anos aguardando ser chamado para a cirurgia. Nós sabemos que a pandemia travou, mas já acabou, né? Então não é mais desculpa. E por isso nós
realizamos aqui na Câmara de Vereadores a audiência pública. Veio aqui alguns deputados, o secretário de saúde do município, veio representantes do estado, porém as respostas não foram boas, não foi bom o resultado, né? Esperávamos, quem sabe, aí sugestão de mutirões, mas nada disso ouvimos. Por isso, né, eu solicitei à Comissão de Saúde, já foi deliberado, uma audiência com o governador do estado de Santa Catarina. Os 19 vereadores vão lá em Florianópolis conversar com ele. Vamos cobrar, precisamos de uma resposta. Também a questão do Hospital Municipal São José, que hoje aí, né, Joinville arca com 40% do orçamento. O governo tem que assumir o Hospital Municipal São José, porque ele atende as cidades vizinhas, então não é municipal, né? Então, pelo menos que assuma aí a folha de pagamento, que chega a 18 milhões. A saúde de Joinville tem vários problemas, seja nos pronto atendimentos, nas unidades básicas de saúde, só que na questão das cirurgias eletivas, quem regula, quem faz a regulação dessa fila é o Estado de Santa Catarina. É ele que determina quem vai fazer a cirurgia e quando. Então, por isso nós chamamos essa audiência pública, porque a saúde de Joinville não é um problema apenas do município, mas também do Estado e também do governo federal. Como, por exemplo, a questão do reajuste da tabela SUS. Então, nós vamos tratar isso, vamos cobrar os nossos representantes estaduais e federais e fazermos esse encaminhamento para as nossas autoridades, né, superiores. Muito bem. Eu acho o seguinte, doutor Ariel e Jorge, e 19 vereadores, São 19 e diárias. os 19 vereadores passear em Florianópolis para pedir que o governo do estado agilize. Para que é que nós temos um prefeito? Por que é que nós temos um secretário de saúde? Vai o presidente da Câmara, mais um ou dois vereadores. Não precisa ir os 19 vereadores de lá. O problema que acontece no município, em grande parte, é de responsabilidade do município. Ainda mais que nós temos aqui uma secretaria que, segundo o próprio prefeito, segundo os vereadores, tem reservado 40% do orçamento. Façam alguma coisa. Aliás, eu vi hoje alguma coisa, foram liberados 40 e poucos milhões para cirurgias eletivas. Não sei se é verdade. Mas tem que resolver aqui, na base. Não adianta ir para lá e voltar. O que você acha? Eu concordo plenamente. Eu acho que não cabe justificativa. A gente quer soluções, né? A população precisa de solução, precisa de uma resposta. A pandemia já diminuiu, agora é hora de mostrar resultado desse pessoal que está na fila ser operado, de contratar mais especialistas, se for o caso, de parar de dar desculpas e começar a apresentar soluções. Muita gente tem procurado os postos de saúde, as unidades de saúde de modo geral, e nós fomos ver como é que está a situação. E todas as unidades de saúde, a gente vê muita gente aguardando. Doutor, qual é o tipo de atendimento mais frequente que essas pessoas vão buscar? Hoje, o senhor afirmaria que é a dengue? Hoje, a grande maior parte dos atendimentos são relacionados à dengue, né? Você tem uma parcela muito grande relacionada à dengue. Tem uma questão que a pandemia, o pessoal acabou se descuidando com colesterol. Daqui a pouco vai voltar a pandemia de novo, hein? Com hipertensão, com essas doenças crônicas. Então, essas pessoas muitas vezes chegam com a pressão descontrolada, com a glicemia descontrolada, porque não fez os exames necessários, não fez as consultas que deveriam fazer. Então, além de tudo isso, o problema da pandemia acabou agravando essas situações crônicas, aliados à mudança de temperatura, né, que provocou um aumento muito grande das questões respiratórias. Então, a gente vê um aumento das questões respiratórias também. E com relação à dengue, doutor, eu vejo os profissionais da saúde falarem muito frequentemente que o diagnóstico acaba... o diagnóstico certamente não, mas a impressão que o paciente tem, ele acaba confundindo. Os sintomas. Os sintomas, exatamente essa palavra que eu procurava, né? Com gripe, com dengue, até com a própria Covid. Esse tem sido um problema também, né? Sim, os sintomas eles são parecidos, né? A diferença da dengue é uma dor de cabeça forte, com febre alta já no primeiro dia, né? Muita dor no corpo, muita fraqueza, e principalmente a pessoa desidrata muito, né? Então, por isso a indicação nossa é da pessoa se hidratar bem, ingerir bastante líquido, né?
a gente tem atendido pessoas com co-infecções de Covid e dengue ao mesmo tempo. Ah, são duas doenças simultaneamente. Simultaneamente, teste de Covid positivo e teste de dengue positivo também. É um problema, mas se uma é complicada, imagina duas. Vamos mostrar o... Nós temos um caso, professor Osnipiski, de uma jovem que ela recorre a um medicamento Diabetes juvenil. que é a insulina, né? E ela se queixa que o medicamento que ela recebia no posto de saúde já não tem mais, foi modificado. É esse aqui, né? Esse aqui, o doutor que deve estar mais familiarizado. Não oferece mais. Né? Não oferece mais esse medicamento. Isso é uma caneta de injeção. E a gente tem um relato que ela mandou para a gente por WhatsApp, mas nós vamos colocar no ar a Luciana. Olá, tudo bem? Eu me chamo Luciana e descobri a minha diabetes em 2011 e eu faço uso da insulina Lantus, que era dada de forma gratuita, mas infelizmente o fornecimento dessa insulina e de outras foi cancelado aqui em Joinville. E agora eles estão dando a insulina NPH. Ela tem uma qualidade inferior e não tem um efeito assertivo para o tratamento da diabetes, né? E além disso, a gente fica sem receber esse medicamento por um tempo. E nos postos de saúde, os medicamentos para diabetes às vezes estão em falta. E a gente tem que comprar na farmácia, né? Algo que não é tão barato, então fica difícil. Tá aí, obrigado a Luciana, que mandou para a gente esse áudio, se queixando da falta desse medicamento. São muitos medicamentos que estão faltando, doutor? Hoje, particularmente em relação à insulina, hoje metade de todos os gastos do SUS são gastos com complicações do diabetes. Nossa. Então, na verdade, o gasto com uma insulina dessa, ele é uma prevenção que vale muito a pena, porque uma pessoa dessa não vai infartar, não vai ter um AVC, não vai precisar de uma UTI, não vai precisar, né, de um atendimento bem mais caro no futuro. Então, o gasto com medicamentos que previnem as complicações das doenças é sempre algo bom. Acaba sendo barato para o Estado. Acaba sendo barato. É a pergunta que eu ia fazer. Então, custa muito mais barato você distribuir corretamente, periodicamente a insulina do que o sistema ter que bancar tratamento sistema ter que bancar o que acontece a posteriori se não tiver insulina, né? Aí voltamos o tempo todo a um tema que é recorrente no programa, que é a falta de planejamento. Nós vivemos de mutirão, quando na realidade a gente deve viver de planejamento. Planejamento e execução desse planejamento. Cada vez que a gente fala de mutirão é porque falhamos na hora de executar aquilo que devia ser feito no prazo. O município, na questão da saúde, o município está sempre na defensiva, né? Ele está sempre procurando uma forma de justificar o injustificável, né? O caso da pediatria, que o doutor acaba de colocar, que são 15 profissionais ano que se forma na cidade. Um ponto que nós já falamos aqui, que não me sai da cabeça, que 40% do orçamento do município seja gasto em saúde. E aí nós vamos falar de águas de Joinville, nós vamos falar da falta de tratamento, vamos falar obras de esgoto paralisado, que não são realizadas, da falta de faltar remédio, que aí se agrava a situação. E isso está ficando absolutamente insustentável. 40% do orçamento de Joinville é muito dinheiro. Eu vou exagerar um pouquinho, acho que está ficando incontrolável isso. Sim. Olha, gente, falando ainda em saúde, ali pertinho do Hospital São José, é uma obra que começou numa velocidade impressionante. Começou quando? Faz tempo. É isso que eu ia dizer. No governo passado ou nesse governo? Eu não sei se foi eu acho que foi, né? É uma obra estadual, né? Acho que é estadual, aquela do São José. E olha só a situação. O Hospital São José é municipal. O Hospital Municipal, claro. A obra que eu não sei. O recurso pode ser do Estado, mas a obra é do município. Aí nós fomos lá ver como é que está essa obra, porque tá todo mundo preocupado, tá aí, ó. Porque o local simplesmente parou, né? Parou faz um tempão que não tem nenhuma movimentação. É uma espécie de um abrigo de passagem para os parentes das pessoas que estão hospitalizadas ou em tratamento no Hospital São José. E, lamentavelmente, está assim, completamente parado, sem nenhuma evolução naquela obra. Mais uma obra parada, mais um prédio público abandonado. Nós temos vários aqui. Temos do lado da Rua das Palmeiras, que nós temos dinheiro público mal usado. Mal usado, enquanto isso o poder público insiste em continuar alugando próprios de terceiros. Né?
Temos também o caso da escola estadual aí abandonada no centro da cidade, o Conselheiro Mafra. no centro da cidade. A UFSC. Saúde. Jardim Padre Carlos, a Jardim UFSC. Padre Carlos. E temos quase 8 meses de um contrato assinado para a construção das redes Vila Nova e Paraíso e continua exatamente como está. São quantos dias hoje? 233. Estamos indo para o 8º mês. 233 dias. Nós vamos mostrar todo dia. E isso é saúde. A Com certeza. incompetência, para não dizer outra coisa, tá? Agora vamos chamar de incompetência. A incompetência do pessoal da Águas de Joinville. Olha, Zariel, você sabe onde fica Salete? Salete? Claro. Fica onde, Salete? Um município do estado de Santa Catarina, no Médio Vale. Médio Vale do Itajaí. Pois olha, Ariel, em 2020, o São Camilo, que é o santo dos enfermos, se aliou a Santa Salete, que é a santa dos braços cruzados. Nossa Senhora de Salete. Nossa Senhora de Salete. Se aliou e contratou uma empresa de Salete, para fazer o EIA-RIMA. Eu aqui trabalho com o meio ambiente, eu não quero fazer. Não quero não. Fazer o EIA-RIMA da estação Piraí Sul. Foi contratado em 2020. Se nós botasse aí, já estava em 700 e poucos dias aí. Agora deve ter dado a ordem de serviço. Não sei se também não deram a ordem de serviço aí. Agora esse pessoal consultou a prefeitura para pegar dados daqui do município para começar o trabalho. Qual é o órgão da prefeitura? A ouvidoria. Consultou a ouvidoria para pegar dados de Joinville. Então, São Camilo, vai me desculpar, São Camilo, essa é mais um trabalho que não vai sair do papel, até pelo preço. E para quem não está familiarizado... 188 mil, não vai fazer. E para quem não está familiarizado com imagens sacras, a Nossa Senhora de Salete, ela é uma imagem com os braços cruzados. Então, vou mostrar aqui. Né? A gente vai conseguir. Valeria a pena até acender uma vela para os dois. É isso aí. Gente, vamos para o quadro Olho Aberto agora. Por gentileza, solta aí, Zé. Olha, gente, lá na rua 15 de novembro, algumas intervenções foram realizadas, né? E uma delas é a ciclovia. Tem um depoimento... o circuito do Marreco. Ali pertinho. Ali tem um cidadão que, vendo a gente com a câmera lá, falou, eu quero falar. Então, vai falar, pode soltar aí. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Dalton, eu tenho um comércio aqui próximo na rua 15 de novembro e eu gostaria de deixar minha opinião aqui sobre as alterações aqui no trânsito, que eu achei que essa ciclovia, ela ficou um pouco estreita demais e a gente tem observado que quando tem uma bicicleta passando aqui, os caminhões, eles passam muito próximo do ciclista, mas muito próximo mesmo, então de repente poderiam dar uma verificada se tem alguma coisa que pode ser feita para melhorar um pouco a segurança dos ciclistas, que eu estou achando muito perigoso. Várias situações já eu vi assim do ciclista passar muito próximo do caminhão e de repente vinha ocasionar um acidente fatal. Tá aí? Quer ver como é perigoso? Nós temos um cidadão, o ciclista estava passando, o cidadão resolveu atravessar a rua, se bem que o local que ele escolheu para atravessar também não é muito seguro, mas isso é uma discussão para um outro momento. Vamos ver o que aconteceu, solta aí. Ó, o ciclista está indo, ele tenta desviar da caixa de... Da boca de lobo. Da boca de lobo, aí ele quase atinge o cidadão que vai atravessar a rua, e daí depois o cidadão vai atravessar a rua ali também, quase foi pego pelo carro. O encontro que ele teve com a bicicleta lá, no final, ele saiu da faixa de segurança e foi para o meio da pista de Na verdade, arrumou uma grande confusão, porque olha só... Olha lá o movimento que ele faz lá. Ó. Exato, mas o que aconteceu ali? O sujeito que foi atravessar a rua, ele não se preocupou em olhar para os dois lados, porque ele pensou, o carro vem de lá, e nisso ele foi surpreendido pelo ciclista que desviou e quase foi atingido pelo carro. Então esse foi um flagrante que nós tivemos ontem ali. Não necessariamente tem a ver com a ciclovia, mas um pouquinho. Dois pontos importantes. Claro que tem. Joinville inovando de novo, criando a ciclofaixa com obstáculos, porque não só é a ciclofaixa, sino com obstáculos, a gente viu as bocas de lobo. E depois outra parte que está faltando aqui, e é importante,
é a rua, a ciclofaixa. Vamos lembrar que isso é uma ciclofaixa, fajuta, mas uma ciclofaixa não é uma ciclovia. Isso. Para a gente chamar as coisas pelo seu nome, rotatória, rotatória, binário, binário, ciclofaixa, ciclofaixa. E os ciclistas que vêm pela 15 se encontram agora com os carros que estão vindo da rua Tutóia, que tem faixa livre, tem saída livre, e aí não olham para o ciclista e representa um perigo adicional para o ciclista. Então, não só é um projeto ruim, é um projeto duplamente perigoso para os ciclistas, pela largura da ciclofaixa e pela faixa livre 50 centímetros, da Tutóia. E mão dupla, né? Sim, exato. A ciclovia é uma A turma dupla. do Sargento Tainha lá está dando Ciclofaixa é um mão curso. dupla. Está dando um curso para quem quiser andar nessa... É ciclofaixa? É ciclofaixa. Ciclofaixa. Aqui vamos ter que implantar um monociclo. monociclo. De monociclo. Não pode ter guidão, a bicicleta, porque senão... Dois guidões, um Não frente passa. ao outro, não passa. Não, passa. Não, e tem, se você observar, essa ciclofaixa está encostada Meio-fio. no meio-fio do ônibus também, o ônibus não... Não, ali tem uma série de interferências, né? A ciclofaixa, além de estreita, você passa por cima das bocas de lobo, que normalmente estão profundas, Desaparece no ponto de ônibus. desaparece. Tem a intervenção do ônibus que sobe para ver embarque e desembarque, né? E tem uma faixa apenas de rolamento até entrar, como diz você, no circuito do Marreco, né? Porque as outras, o sentido contrário tem duas faixas. Então você obrigatoriamente tem que seguir em fila indiana ali com todas as interferências até você fazer a rotatória, né? Vamos chamar assim. O Ariel, e é interessante, além de fazer o curso para pilotar monociclo, essa ciclofaixa passou lá do abrigo de ônibus, ela dá de cara numa torre de alta tensão. Então o cara, além de fazer o curso para pilotar monociclo, tem que fazer um curso de alpinismo, porque ele vai subir, vai descer, né? E depois vai continuar na faixa. E 50 metros adentro se repete exatamente o mesmo espetáculo, a mesma coisa. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta com a última parte do programa, com o professor Osni Pischi, Ariel Pisolatti, Jordi Castan e, claro, hoje o doutor Alexandre Balmer conosco. É rapidinho o intervalo. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Olha, você já está seguindo a gente no Facebook, no Instagram, já fez a inscrição no nosso canal do YouTube, o programa fica na íntegra disponível para você assistir, tá certo? Olha, nós recebemos uma queixa aqui das pessoas que utilizam a rodoviária de Joinville, que ela está mal cuidada, que o sistema de som não funciona direito, e a gente pretendia ir lá gravar, mas não deixaram. Mas isso não quer dizer que a gente não vai mostrar as imagens que o cidadão mostrou. Não deixaram gravar? Parece que não pode. Mas não é público? Tem que pedir uma autorização meio complexo, não sei. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas imagens que a gente recebeu do cidadão. A gente põe no ar, não tem problema nenhum. Pode gravar no celularzinho, como você quiser. Para começar, né? Tem ali a calçada com o piso tátil que está uma bagunça. Foi inaugurado agora, né? Passou por reformas muito recentemente mesmo, né? Reinaugurada, né? Reinaugurada. Então você pode ver que são imagens amadoras, né? Que um dos nossos telespectadores fez lá dentro da rodoviária. O banheiro está em péssimo estado, como é uma tradição na rodoviária de Joinville. Aí imagens do banheiro. Ele também disse que o sistema de som, que é aquele locutor que informa, ônibus com destino para não sei onde, número tal, plataforma tal, diz que o cara só falta subir em cima de uma caixa e berrar para o pessoal saber que o ônibus está saindo. Quer dizer, a rodoviária está longe de atender às necessidades da maior cidade de Santa Catarina, maior PIB, maior população. Então, olha aí, ainda tem sobras de obras. Assim, foi uma reforma feita por quem tem o domínio, né, da rodoviária, que é o Ipreville, né? Fiscalizada pelo BNDESA, né? Pela infraestrutura. Eu só quero lembrar de que quando você vê o piso tátil com interrupções, aquilo não é uma faixa descontínua, não. Aquilo é que o piso tátil está soltando e eles estão tirando e não repõem. Que absurdo. Eu só quero lembrar de que, na realidade, essa reforma ela não poderia ter sido aceita como concluída porque muita coisa ficou faltando. Muita coisa mesmo.
Vai na rodoviária, quem frequenta a rodoviária com alguma frequência pode testemunhar o que esse cidadão mandou pra gente. Eu queria, o vereadora Tânia Larson, a senhora veio aqui, ainda na gestão passada, quando essa obra de reforma não ia nem para frente, nem para trás, ficou vários meses parada. E a senhora veio aqui e disse que fiscalizou o andamento da obra, cobrava o andamento da obra. Lembra disso? Lembro, claro. Lembra, Jorge? Sim. Ô, vereadora, faz uma gentileza, volta lá e dá uma olhada para ver o que está acontecendo. Infelizmente, o empenho que a senhora teve naquela época em fiscalizar, acho que não surgiu os resultados desejáveis. O Pesque, de novo, vamos voltar a um ponto que nós insistimos aqui. Não adianta você construir um prédio, não adianta você reformar um prédio, se você, a partir do momento em que construiu, reformou, você esquece dele. Se não houver manutenção, tá aí, o banheiro não funciona, o cara é público, o cara vai lá e quebra uma torneira. Então, gente, um próprio como a rodoviária, ela tem que ter uma estrutura de manutenção continuada. Você não pode ir lá uma vez a cada 30 dias trocar uma lâmpada quando queima umas 10, porque se for trocar uma só, custa, né? Então, tem que ter uma equipe lá de manutenção que cuide da torneira, que cuide do banheiro, que troque lâmpada, que cuide do som, senão não funciona, gente. Mas, desculpa. Aquilo é uma rodoviária. Desculpa, eu acho que tem um ponto aí mais importante que este. É a péssima qualidade das obras sim, públicas, sim. todas elas. É o que eu tentei Nós dizer. Nós estamos nos acostumando a isto. Aceitar isso. Aceitar isso, que é porque pior, na né? realidade o piso podotáctil ele não deveria ter descolado. Não é colar rápido ou recuperar rapidamente uma coisa que não deveria ter soltado. As torneiras têm que ser a prova de vandalismo. É uma rodoviária, tem que entender isso daí. Claro. E esse é o padrão das obras públicas nesta Tá cidade. perfeito. O projeto é ruim, a fiscalização inexistente, a qualidade inaceitável. E aí, para ilustrar E ainda a- mais isso aí, o pessoal da GDF que pediu, nós temos pisos podotáteis com problema na cidade inteira. Olha só essas imagens, gente. Analise o amigo que está em casa, se isso aí foi tudo feito rapidamente. Quero lembrar o depoimento que nós tivemos no programa da semana passada Paulo Sudovski. com quem convive diariamente com esse problema. É muito, mas muito grave o que acontece hoje, com o que a cidade oferece para quem precisa desse piso. E mais grave do que isso, Ariel, é o prefeito votar um projeto que foi encaminhado na Câmara. Vetar, né? Vetar. Vetar, eu falei, né? Votar. Não, é vetar. É vetar, não, então está certo. Você falou votar, mas é vetar. Ato falho. Ele vetou esse projeto quando foi aprovado por unanimidade. Não, e por uma questão, segundo a prefeitura, por uma questão de norma. Agora, norma, não existe norma em nada. Isso foi explicado. Aliás, semana- as obras ali que estão sendo feitas ali na Urbano Schmidt e na Helmut Falk, o piso tátil é a maior vergonha que tem. O Jorge, que passa por lá quase toda semana, Não, sabe passa disso. quase todo dia. Se a norma for É caminho aquela, da roça dele, estamos não é? mal. Ó, Faz outro caminho? Aproveitando a presença do Dr. Alexandre Baumer, a gente resgatou aqui um trecho de uma entrevista que o prefeito Adriano concedeu ao programa Passando a Limpo. E naquela oportunidade, o prefeito lamentava o fato de que o poder público não podia entrar em imóveis particulares para averiguar se tem algum local acumulando água, enfim, que possa proliferar a dengue. Vamos ver, só relembrar o que o prefeito falou naquela altura. Visitamos todas as nossas unidades básicas, todas as áreas públicas que pertencem à prefeitura, mas se o cidadão não cuidar da sua piscina, do seu quintal de casa e tudo mais, a gente fica de mãos atadas. Por mais que a gente tenha muitas vezes denúncia de vizinho, dizendo, olha, o meu vizinho não tem, o que eu consigo fazer é só notificar. Claro. Se aquela casa está abandonada, se não está alugada e tudo mais, a gente notifica, a gente não consegue entrar, eu não consigo simplesmente invadir o imóvel privado e fazer alguma ação. Bom, aí fica bem claro que a pessoa que administra a cidade tem que se cercar de gente competente. Competente em cada área. Eu já fui secretário várias vezes, Ariel, e com os prefeitos com quem eu trabalhei, e com os meus assessores como secretário, você também, o Jorge também, a gente sempre
se procurou cercar de gente que sabia mais do que a gente no assunto. É o único jeito. Então, exatamente. Então, o secretário da Saúde, aquela turma da secretaria que continua a mesma, porque o secretário saiu, me parece que ficou um tempo aí como testa de ferro, só para segurar as pontas aí, e assumiu o diretor executivo, é isso? Atualmente. Eles informaram mal o prefeito. Quando existe uma lei federal, quando existe uma lei municipal, e é difícil ter lei municipal, né, Ariel? Que está explicando como deve ser aplicado. Regulamentado, um decreto de regulamentação. Pode entrar, sim, no terreno. Não só pode, como deve. É por isso que está acontecendo com a dengue em Joinville. Doutor, a respeito da dengue, tem essas campanhas de conscientização tímidas, né, professor Rosney Pisco? Tímidas, mas tem. Que tipo de cuidado a pessoa pode ter, além desses que são, assim, lugar comum a respeito da dengue? É bem importante, né, essa questão da água parada, que é onde o mosquito se reproduz. Eu concordo com essa lei que os direitos coletivos sempre estão acima dos direitos individuais. Então, eu acho que a prefeitura tem que multar pesado mesmo quem não cumpre a lei. Então, seriam esses: o cuidado com a água parada, o cuidado também de usar repelente, as pessoas que estão infectadas também, porque às vezes elas perguntam, tá, mas em casa, não é uma doença transmissível assim? É uma doença transmissível pela picada do mosquito. Então, a pessoa que está com dengue, se ela passar um repelente e não for picada, vai diminuir esse ciclo de transmissão. Não vai mandar adiante ali, né? Ô, doutor, ainda em relação à dengue, as pessoas que estão infectadas, certo? Elas passam a ser um local para permitir que o mosquito leve adiante a doença. Agora, essa doença, ela atinge todas as pessoas da família? É por sorte? É porque o cara foi picado mesmo? Como é que funciona? Então, ela atinge todo mundo. Se a pessoa for picada com a fêmea do mosquito que esteja contaminada, a pessoa vai pegar dengue. A menos que ela já tenha pego dengue por esse mesmo subtipo de vírus. Então, todo mundo está sujeito a ter dengue. E a principal, assim, ó, a dengue hemorrágica, ela é imprevisível. Você não tem como dizer qual paciente que vai desenvolver a dengue hemorrágica. Alguns desenvolvem a forma da doença grave e outros não. Não tem nada a ver com reinfecção? Pode ser que na primeira vez não. seja... Na reinfecção, a chance de desenvolver uma doença hemorrágica ela é muito maior. Entendi. É muito maior. É importante que a população fique atenta aos sinais de gravidade, que são baixa da pressão, dor abdominal intensa, confusão, muito vômito. Então, se a pessoa tem fator de risco, hipertensão arterial, doença renal crônica, insuficiência hepática, qualquer problema crônico, a pessoa tem que fazer exame de sangue, ter um hemograma, contar as plaquetas, se hidratar, tomar bastante líquido, que essas são medidas importantes para você prevenir os óbitos, que infelizmente a gente já teve 7 na nossa cidade. O número baixo de plaquetas é um indicativo de uma possibilidade do paciente ter dengue hemorrágica? Sim, sim. O normal da pessoa é ter entre 150 mil e 400 mil plaquetas, né? Quando esse número ele abaixa de 20 mil, a situação ela fica muito perigosa. A pessoa pode ter uma hemorragia gástrica, pode ter uma hemorragia cerebral, ela pode ter, então, quando abaixa de 15 mil, já tem necessidade de transfusão de plaquetas. A pessoa já tem que ficar internada. Um ponto importante, acho, para reforçar, é o mesmo mosquito pode contaminar a toda a família. Sim. Nós não precisamos muitos mosquitos para contaminar uma família inteira. Tá? Basta ele circular ali. Só para lembrar. Gente, ontem no Centro Histórico de São Francisco, o litoral inteiro do estado foi afetado, obviamente, mas ontem, na hora que a maré subiu, o Centro Histórico de São Francisco do Sul passou por graves problemas. Olha só como a maré subiu, gente. Olha só os estragos nas imediações ali do Centro Histórico, em outros pontos de São Francisco do Sul, foram impressionantes, né? E a Defesa Civil pouco pode fazer a respeito do assunto, porque
o tempo bom, o céu bonito e olha só. Aquilo ali é o trapiche do arquivo, aliás, do Museu do Mar, em São Francisco do Sul. Bem em frente. Ficou parcialmente destruído. Não, são muitas imagens. É gozado que eu vi uma entrevista dizendo que não entendeu como é que o trapiche pôde ser afetado, né? Aquilo é uma estrutura de madeira, se ela não for muito bem fixada nas bases, a maré vem, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu até achei estranho não ter levado tudo, levou só um pedaço. Aquilo que o Jorge falou há pouco, ó, a má qualidade má qualidade dos materiais e a má qualidade da obra, e o mau projeto. Temos que lembrar que o mar não faz outra coisa que recuperar o espaço que é dele. Tá? Se a gente vê as imagens mais antigas de São Francisco e vê hoje, como também no Cachoeira, a mesma coisa, a gente foi invadindo as margens do rio, a gente foi invadindo o litoral, a costa, está aí. Mas no caso aí, eu acho que nesse centro histórico não houve invasão. Não, aí não. Mas é o efeito da maré alta mesmo, né? Aqui nós estamos sujeitos. Aliás, dizem, Ariel, não sei se foi você que pesquisou isso, ou se foi o nosso parceiro Arno aqui, que a ponte Joinville está sujeita, quando houver aumento das marés aí, fica numa situação perigosa. Não fui eu, não. Foi o Arno que... Foi o Arno. Alertou sobre as cabeceiras. Exatamente. Sobre o problema das cabeceiras. De isolar completamente a ponte e converter a ponte numa plataforma de pesca. Exatamente. Ok, solta aí para nós a vinheta do nosso Cachoeira. Vamos abordar um outro assunto aqui que não houve nenhuma evolução até agora em relação ao prédio verde, né, Pisque? Nós temos imagens do prédio verde que, aparentemente, todas as famílias concordaram com o acordo proposto pela prefeitura, né, de aquisição daqueles imóveis, mas, por enquanto, o prédio verde, o edifício 9 de março, continua lá firme e forte. Não sei se tão firme, vou deixar esse firme para o engenheiro Ariel Pisolati, mas está lá. Aquele prédio que tinha o que ele tinha para dar de susto, ele já deu. Está firme, então. Ele está lá, ele foi bem construído, pasme, ele pode estar mal cuidado, mas ele foi bem construído, estruturalmente ele está lá. A questão das famílias sair é o seguinte, todo mundo concordou, sim, a prefeitura já pagou, já desapropriou, até porque ele mora lá, o cidadão vai precisar dos recursos para poder comprar outro imóvel, né? Então não adianta dizer, eu falei com todo mundo concordou, legal. Já desapropriou, a prefeitura só pode tomar posse daquilo a partir do momento que todas as famílias estiverem desapropriadas, ou seja, receberem receber a remuneração que cabe a eles. Mas o Jorge, o Ariel, o doutor, está a primeira vez aqui, prazer tê-lo aqui conosco. E parabéns pela sinceridade, né, na apresentação franqueza, dos problemas clareza da saúde. Mas eu queria lembrar, Enio, que você não calculou uma coisa, que a saída dos moradores do Prédio Verde está vinculado à reforma, à colocação da mão do Maneta. Então vai levar muitos meses ainda para o pessoal bater em retirada. Que já foi anunciado aos quatro ventos de que a licitação foi concluída, que já temos uma empresa. Acho que agora é pesquisar quais são os materiais, o que precisa fazer, a empresa deve estar envolvida com isso. Ariel, me ajuda aí, quantos dias? 2, 3. Estamos indo daqui a uma semana para 240 dias. Mas oitavo mês de gestação. Nós temos imagens das estações de tratamento. Estações não, né? De onde futuras instalações da ET do Vila Nova e também do Jardim Paraíso. O pessoal lá do Vila Nova hoje me procurou para falar sobre a ET e eles estimam lá, é um corretor de imóveis, ele estima porque eles não queriam lá que a ET fosse construída no Vila Nova, né? Isso. E o pessoal adquiriu alguns terrenos num loteamento junto ao local onde vai ser construída a ET do Vila Nova e ele estima em cerca de 40% a desvalorização dos imóveis já adquiridos e, portanto, esse é um outro problema que o pessoal está lidando, além da falta de total execução das obras naquele local, como a gente vai falar outra palavra. Mas vamos fazer. Não, eu falei a palavra. Vamos fazer justo. Não vamos ser injustos.
Hoje a placa que foi colocada lá, ela fala a verdade. Em breve essa obra vai iniciar. Em breve o pessoal vai sair do Prédio Verde. Em breve nós A voltaremos desapropriação, no próximo programa. Nós em temos breve a data marcada. duplicação de fato da Autocar Derfer vai acontecer. Ariel, Em breve nós a teremos o próximo ponte... programa. Está marcado, quinta-feira que vem. Ok. Breve. Obrigado, telespectadores. Obrigado, doutor Alexandre. Foi muito boa a sua participação. Continue firme e positivo, porque a verdade tarda, mas não falha. Ela sempre vai aparecer. Obrigado, Ariel. Obrigado, Jorge. Obrigado, Enio. E fala as coisas que você quer falar. Tá bom. E sabe o que eu quero falar agora? Boa noite, pessoal. Até semana que vem.